Alô? Como viver num país com Lula livre e Bolsonaro sendo budista? Essa vinheta aí, Brad. Alô, eu sou o Wagner, lembra? A gente está aqui discutindo uma questão que mistura budismo com outras histórias aí, porque esse negócio de Lula livre e Bolsonaro foi colocado pra gente do ponto de vista como é que a gente, enquanto budista, lida com uma situação como essa. Bom, tem várias maneiras da gente abordar isso. A primeira maneira de abordar isso é entendendo o seguinte: para nós budistas, a questão ideológica é menor. Não se trata de despolitização, não se trata de porquinha rose ou de poliana, acreditamos em tudo, tudo é bonzinho, tudo é bonitinho. Não se trata disso. A gente remonta a 1960, quando o presidente Ikeda assumiu a Gakkai, e nos seus primeiros dias, isso está registrado no Revolução Humana, volume 1, ele encontra dentro do camp da Gakkai um debate de dois grupos de estudantes, os conservadores e os estudantes considerados progressistas. Os conservadores queriam a manutenção das bases militares navais americanas no Japão. Os progressistas queriam que essas bases fossem simplesmente retiradas do Japão. Sempre lembrando que em 1960, o Japão está começando a sua recuperação econômica após a guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, aquela guerra que vocês ficam vendo nos filmes aí, aquela guerra horrorosa, tá? Em 1960, o Japão já está com uma recuperação econômica importante e a Gakkai está emergindo com essa nova posição de Kosen Rufu. Então, o sensei chamou os líderes para uma conversa e pediu a eles que qualquer debate de natureza política fosse feita fora dos muros da Gakkai. A Gakkai não pretendia ficar nem à esquerda nem à direita de coisa nenhuma. Por quê? Porque o nosso mestre está produzindo, desde 1960, Kosen Rufu. O Kosen Rufu nada mais é do que a elaboração do homem cósmico, do humanismo cósmico. Por quê? Porque tanto o capitalismo quanto o comunismo, tanto a ideologia de direita quanto a ideologia de esquerda, elas usavam um homem como meio para os seus próprios fins. O homem não era o centro do processo político. Ele era um instrumento pelo qual essas ideologias chegavam e aportavam no poder para ficar. Não havia nenhum projeto humanístico. No século XXI, não. No século XXI, a gente está superando esse paradigma de esquerda e direita. Por quê? Porque na Gakkai nós somos aliados. Dentro da Gakkai, nós somos aliados, estamos seguindo as orientações do nosso mestre. E o nosso mestre, ele propugna por um ser humano limpo. Somente seres humanos honestos, corretos e pacíficos poderão construir um sistema político que reflita esse novo ente humano. Precisa entender, aqui no Brasil, por exemplo, tanto a direita quanto a esquerda nunca tiveram projetos para o povo. Os projetos sempre acabavam terminando em puro poder. Recentemente nós tivemos uma experiência dita de esquerda que não havia nenhum projeto, não havia nenhuma construção, não havia nenhuma elaboração. Havia o quê? A compra do Congresso para que esse governo se perpetuasse. Isso também não interessa. Outra coisa que chama atenção aqui no Brasil, tanto a direita quanto a esquerda, são hipócritas. A esquerda lutando contra a ditadura nos anos 60, ela jamais expressou a verdade da luta. Ela lutava por uma ditadura de esquerda. Esse governo que as pessoas chamam de um governo de direita, eles próprios se autoproclamam um governo de direita, também chegaram sem nenhum projeto. Não há nenhum projeto, tanto não há nenhum projeto que você vê, vocês têm acompanhado aí, as várias caneladas e tiros no pé que os filhotes do presidente colocam na roda. Eu nunca tinha visto isso. Os filhos
governando junto com o pai. Parece que Brasília virou uma grande casa de mãe Joana, a família. Isso também não está levando a nada. Porque, na verdade, o que está produzindo isso aqui para nós? Está produzindo uma divisão entre as pessoas. As pessoas estão perdendo amigos. Eu tenho companheiros de luta na vida, que, por 40, 45 anos de amizade, que se excluíram pelo Zap. Preciso lembrar que essa divisão só interessa a eles, porque um depende do outro para viver. A rigor, o que a gente está propugnando aqui como gacaíns é que essas divisões não podem perpassar para dentro da Soca Gacai. Isso não pode ser objeto de discussão entre os gacaíns. E, infelizmente, durante o período eleitoral, muitas cabeças pensantes da Gacai estavam num debate horroroso com seus antagonistas, com expressões medíocres sobre seus antagonistas. Algumas pessoas dizendo que se você botasse no candidato A, você nunca atingiria o estado de Buda. Isso é um absurdo grosseiro. Teve gente também qualificada na Gacai dizendo que o candidato B não tinha estado de Buda. Aqui na Gacai, nós estamos lutando por uma revolução também. Só que a revolução humana. Dentro da Gacai, nós somos um grande corpo onde cada um apoia o outro. Dentro da Gacai, quando a gente entra, a gente deixa lá fora qualquer tipo de pensamento político e ideológico. Por quê? Porque o Cocenrufo para acima de tudo isso. O Cocenrufo abrange todas as questões espinhosas que a humanidade está vivendo com uma só abordagem. A abordagem do Nam-myoho Renge-kyo, da propagação do Nam-myoho Renge-kyo. O Sensei luta por isso e nós aqui deveríamos fazer o mesmo, já que o mestre é a nossa referência. Fazer Daimoku e ser responsável e atuante dentro de um quadro como esse não é uma coisa fácil. É uma coisa simples, porque depende da sua vontade, mas não é fácil. Agora, é preciso lutar pela revolução humana. A revolução humana de um indivíduo acaba influenciando todo mundo ao arredor, todos no derredor daquilo. Então, a gente está aqui se esforçando e se empenhando para poder criar uma nova mentalidade acima de processos ideológicos comprovadamente ineficazes em levar o homem à felicidade, né? A rigor, a gente sabe que a felicidade, ela é possível, ela é exequível, quando cada um de nós resolver usar o seu potencial humano. E o Sensei nos aponta o caminho do Cocenrufo, que é o caminho onde, com base na prática do Nam-myoho Renge-kyo, com base na prática do Sutra de Lótus, a gente vai evidenciar essa capacidade, porque nós a temos. Nós a temos. O que nós não podemos deixar acontecer é qualquer influência externa quebrar o Itai Doshin da Gakkai. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. As pessoas se afastarem porque alguém disse isso ou aquilo, isso é gravíssimo, porque o Cocenrufo está acima de qualquer perspectiva político-ideológica. Então, tanto a esquerda quanto a direita usaram os seres humanos como um meio para atingirem os seus fins. Qual eram os fins, tanto da direita quanto da esquerda? O poder, pô. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil, onde raramente tivemos momentos políticos onde houvesse realmente uma visão de Brasil de conjunto. Estamos tentando isso há muito tempo. O Brasil é um país muito jovem, ainda não tem um projeto de país e sequer se apresenta como nação. Procure, em qualquer das regiões do Brasil, um sonho comum dos brasileiros. Difícil de encontrar. E não é difícil de entender isso. Nós somos formados por 3 etnias. Uma estava aqui, foi expulsa e morta ou afastada por guerras ou doenças, os índios. Os portugueses que chegaram aqui, vinham aqui para enriquecer e gastar o dinheiro e morrer de velhice na Europa. Não tinham nenhum afeto por isso aqui. E a terceira etnia que veio para cá, os afrodescendentes, os africanos, eles vieram para cá escravizados, não tiveram tempo de amar o Brasil. Então hoje você tem ainda esse caldo formador
em plena ebulição, ainda não tem sequer um projeto comum de nação. Gente, vamos pensar nisso com carinho, porque olha só, a Palestina não tem um território. Eles vivem dispersos, mas eles são palestinos por um projeto de nação comum que eles têm. Os judeus estiveram dispersos pelo mundo desde 70 da Era Comum, do ano 70 da Era Comum. O que manteve os judeus unidos? Um projeto de nação, um projeto de pensamento. Eles sonhavam em voltar para a Terra Prometida. Só aí eles sossegaram. Voltaram para a Terra Prometida. Nós não temos isso. Nós não construímos isso ainda. E tanto a direita brasileira quanto a esquerda brasileira se fartam de explorar essa contradição. Já que não temos um projeto para a nação, vamos abraçar o projeto de Kossen-Ruff da HK. Tá? Sempre lembrando que isso não significa que estamos escapando ou fugindo do diálogo político. Não é isso. Eu, como professor de história, inclusive, não poderia fazer isso. Só que agora a perspectiva mudou. Antes a gente não tinha como pensar fora desse arcabouço ridículo, esquerda-direita. Agora acabou. Estamos pensando para cima. Humanismo cósmico é o nome da questão. Nós queremos ser pioneiros nessa divulgação porque mais adiante vai ser necessário cada vez mais seres humanos. E outra coisa, budistas vão chegar ao poder. Vamos fazer chacubuco nos altos escalões. Agora, você é budista, você quer concorrer por algum partido político, primeira coisa a fazer é largar o cargo. Não se pode usar a HK como plataforma política. Então você tem um alto cargo na HK, você quer ser candidato a qualquer coisa, qualquer cargo eletivo, primeiro você vira membro comum. Membro comum pode virar candidato. Tá? Isso é para demonstrar o seguinte, nós estamos procurando um distanciamento do processo que está proposto, do que a gente quer colocar, também conhecido como caminho médio. A gente está na busca do caminho médio. Todo o tempo. Então isso nos dá uma tranquilidade, porque nós sabemos que a resposta não está nem na esquerda nem na direita. A resposta correta está no caminho médio, o que pode significar ou não um partido de centro. Não é problema meu, não é problema nosso, não é problema da HK. Ok? O problema da HK é levar todos os seres humanos ao estado de Buda e à felicidade absoluta, independente de qualquer circunstância externa. Então, se cada um de nós assumir o seu papel como brasileiro, quando você vai fazer o seu Daimoku, você é todo o Brasil. Você quer que todos os brasileiros atinjam o estado de Buda, inclusive os políticos. Porque quando você vê um político na sua frente na televisão, você está vendo a você mesmo. Então não os ofenda, não os xingue, não fale mal deles. Tente ponderar. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa, essa pessoa vira você, é você que está vendo. Exija dele aquilo que você também seria capaz de fazer, porque a gente reclama que eles são corruptos e ladrões. Mas quando a gente dá 20 mil réis para o guarda de trânsito, a gente é o fino, a gente é gente boa. Quando a gente estaciona na vaga dos idosos ou deficientes, a gente é bacana. A gente é o máximo. Quando a gente falsifica a carteirinha para pagar meia no show do Paul McCartney, a gente é o fino. Mas eles são ladrões e corruptos. Por favor, vamos tentar fazer aquilo que a gente gostaria que eles fizessem. Nós vamos fazer nós primeiros, para termos inclusive moral para cobrar. Agora, vamos cobrar sim, a partir de implantar uma nova mentalidade, um novo compromisso, o compromisso com o homem cósmico, o compromisso com a felicidade de todas as pessoas, independente de que ideologia possuam, de que credo possuam, de que cor sejam. Porque, volto a dizer, nesse momento nós temos que deixar o século XXI para lá. Quando o muro caiu, não havia nada lá. A maior democracia do mundo está sendo governada por um sujeito populista e completamente sem escrúpulos. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Só que isso não é problema nosso. Ah, mas você vive no planeta, não é seu problema? Não é problema nosso. O nosso problema é produzir uma sociedade de Kossen-Ruff. Como? Praticando o budismo, fazendo chacubuco, levando o pensamento do mestre a todos os recantos que a gente tiver. Porque aí nós vamos simplesmente emergir para uma sociedade de ponta. Brasil, monarca do mundo.
By the way, a propósito, nós não falamos pela BSGI, nós não falamos pela SGI. Nós somos membros, nós somos quadros, nós somos admiradores da luta de Cocenrufo, do presidente Queda. Pensa nisso com carinho, tá? Ideologia não leva à iluminação. Isso é preciso ser pensado com carinho. Quando você pensa aí, compartilha com seus amigos, dá logo um like, eu sei que você gostou desse papo. Na meu Horengekyo a gente se vê.